Oi, Aurinete, primeiríssima a entrar na minha live. Tudo bem? Oi, Valdo. Jerusa. Boa noite. Quente esse casaco. Tudo bem? Tá tão frio hoje aqui no sul, mas olha. Ah, tô bonita, Aurinete. Olha só, vou tirar meu casaco, tá muito quente. É que deu um frio hoje aqui no sul, mas tá muito quente. Já tô sufocada já. Obrigado. Pronto, já tô de preto de novo. Tudo bem, gente, com vocês? Oi, Tânia. Tudo bom? O Valdo elogiando ali, ó. Boa noite para quem tá entrando. Ana Lúcia. Tudo bom, gente? A Aurinete tá frio aí, Aurinete. Como é que tá o clima aí na Bahia? É Bahia, né? A Aurinete hoje tá puxando, acho que ela tá fazendo uma média com a prof, eu acho. Tô brincando. Ai, Patrícia, boa noite, gente. Sim, tá em Camboriú. Tá frio, veio um frio danado. Ah, é Pernambuco. Pernambuco, é. Achei que era Bahia. Deu um vento sul aqui, gente do céu, horrível. Ai, que inveja ali onde tá calor. Nossa. Oi, Laura. Conseguiu? Deu boa. Vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem, né, gente? Hoje a gente vai falar sobre tirar medida na casa de cliente, né? Qual a maneira correta de tirar as medidas? Vamos fazer uma conversa bem legal hoje. Eu gosto bastante dessa troca de conhecimento, essa troca de ideias, né? E decidi hoje fazer isso. Cachoeiro. Cachoeiro é onde mesmo, Jerusa? Não lembro qual estado que é. Só me fala. Eu ainda não gravei todo mundo. Oi, Celeste. Celeste que já tava com a roupa já de quinta desde ontem, né, Celeste? Essa vai ficar pra sempre, essa frase. Oi, Beth. Tudo bem? Essa na plataforma do curso não. Essa vai estar salva no YouTube, tá? Tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? A do curso daí é só para os alunos mesmo, né? Que vão ter acesso. Daí os alunos, aliás, as outras pessoas não têm acesso às do curso, mas quem tá no curso pode sim acessar essas outras que ficam, né, no modo público, né? Ah, Espírito Santo. Olha só, que legal. Aí eu botei uma luz aqui, eu acho que eu vou tirar, tá refletindo no meu óculos, tá me incomodando. Boa noite, Suzana, tudo bem? Gente, eu vou só mudar a luz ali que tá me atrapalhando a minha visão, tá? É chato deixar vocês sozinhos, mas é um minutinho só. Só um pouquinho. Aqui tá realmente me atrapalhando isso aqui. Vamos ver se assim fica melhor. Não sei se não vai ficar escuro. Montes Claros, Minas Gerais. Ficou escuro? Nossa, eu fiquei cegueta agora. Fiquei cega. Então tá, gente. Que legal. Oi, Clarice. Tudo bem? Já estavam com saudade de mim, é? Essa semana vocês estão enjoados, né? Vocês do curso. Já me viram terça, ontem e hoje, né? Meu Deus, vão sonhar comigo. Bom, gente, eu vou de novo, né? Toda live. Ficou bom, né, Ana Lúcia? Então tá. Oi, Beth. Cada live, né, eu venho e me apresento, porque às vezes vai ter pessoas novas, né, que nunca acompanharam a nossa live, não sabem nem o que eu tô fazendo aqui. Então, por isso que eu gosto sempre de me apresentar. Meu nome é Elisângela, tá? Eu trabalho no ramo de cortinas há 15 anos já. E
esse canal foi pra... A Clarice tá com saudade de mim, ó, já viu? A gente decidiu abrir esse canal, né, no Instagram essa página no Instagram e o canal do YouTube com a intenção de poder ter essa troca de ideias, de conhecimentos, né, poder dividir com vocês um pouco do que a gente sabe e aprender com vocês também, porque todo dia é um trabalho diferente que a gente enfrenta aqui, assim como vocês, aí são desafios diferentes e é muito legal essa troca de informações que a gente faz, tá? Então, por isso que a gente decidiu fazer isso. Tá sendo bem legal essa conversa de toda semana, né? Então, às terças a gente tem a live das respostas, que geralmente eu deixo uma caixinha de perguntas no Instagram no final de semana. Terça-feira é bem direcionada às nossas lives com as perguntas de todos os tipos. E nas quintas, geralmente a gente tem um assunto diferente, tá? Hoje a gente decidiu falar sobre como tirar medidas. Eu sei que muita gente que acompanha já trabalha na área, já sabe como faz isso, mas essa página ela tá aqui para sim passar informações, conhecimentos e ajudar de repente quem está começando, quem às vezes fica inseguro na hora de tirar medida, o como fazer, o quanto que eu dou de desconto, enfim, tem várias perguntas que a gente se faz na hora de fazer tirar uma medida na casa de um cliente, né? Por isso que né, é tão importante, às vezes pra gente que já sabe, às vezes a gente pode pensar assim, não, essa informação é besteira falar, mas não é, porque justamente para isso, para poder ajudar quem de repente está começando e se sente insegura quanto a isso, tá? Então, hoje eu vou falar um pouquinho, mas eu gostaria também que vocês, principalmente quem já trabalha na área, que conforme eu fosse falando, que pudesse também interagir, tá? O que eu puder acompanhar aqui os comentários eu vou comentando, até pra gente ter essa troca de informações, de ideias, tá? Eu vou começar falando sobre como a gente tirar a medida quando é dentro do cortineiro, sabe? Quando você vai na casa do cliente, o cliente tem o recuo, né? O cortineiro, né? Eu creio que essa palavra é falada no Brasil inteiro, né? Como que é tirada a medida? Quanto que eu dou de desconto? Até essa informação eu pedi pro Valdo. O Valdo tá aí na live porque é ele que é o instalador, então eu pedi essa informação para ele para mim passar uma informação bem certa para vocês. Claro que eu vejo que algumas pessoas, às vezes a gente é chamada na casa de um cliente, né, para fazer uma substituição de uma cortina. E a cortina anterior não foi a gente que fez, enfim, foi outro profissional. E o que eu percebo com isso? Que cada um trabalha de uma forma, né? Então, como eu já falei sempre, o que eu passo na live é as formas que eu trabalho aqui dentro do ateliê e que eu acho que fica melhor, fica mais bonito, dá mais acabamento, né? Então, por isso que tudo que eu passo aqui, e por isso que eu gosto também de colocar, que vocês interajam junto para poder a gente ter essa discussão, né? Se puder adicionar as questões, como facilitar ao cliente de longe tirar sua medida para enviar na nossa. Laura, assim, ó, Preta, eu confesso que, desculpa, que eu gosto quando a gente mesmo tira a medida. A gente mesmo tirando a medida dá, de vez em quando, de vez em sempre, né? Acontece alguns erros. Imagina a gente fazer uma cortina quando o cliente manda a medida. Porque quando tu trabalha sob medida tem que ser algo muito bem feito. Eu cobro bastante assim do Valdo, né, ou de quem tá trabalhando com ele, essa questão de sim tirar a medida muito bem feita, porque pra gente ter um resultado positivo tem que ter a união de tudo, né? Não é só da escolha do tecido, não é só do modelo bem feito. Se a
a medida não for bem feita, também vai dar errado. Tô vendo meu cabelo arrebitado aqui. E por isso que é tão importante, tá? Fazer essa medida bem correta. Bem, na largura, a gente costuma fazer o mais próximo possível, né? Não deixar tanta folga, porque às vezes a cortina não vai até o final, eu acho feio. Mas tem uma dica também, um truquezinho para fazer ela ir até o fim. Geralmente, de um lado, a gente consegue encostar o trilho e a gente deixa a folga do outro lado, né? Do lado oposto. Geralmente a gente acaba analisando o ambiente, ver onde é mais fácil para o cliente depois chegar nessa cortina, né? Porque não vai colocar essa folga onde fica longe, às vezes perto de um guarda-roupa, que o cliente tem que quase se esticar o braço lá longe ou ter muita dificuldade para tirar. Então, geralmente a gente coloca em um lugar que facilita na hora que o cliente vai lavar essa cortina. Então, esse é um ponto bem importante. O máximo que a gente gosta de deixar é 1,5 cm, tá? De folga. Dá para fazer com 1? Dá, mas dificulta bastante na hora de colocar o rodízio, tá? Eu já vi profissionais que deixam 3 centímetros. Eu particularmente não gosto, mas se for feito dessa forma, quando a cortina é com entretela, que ela fica a parte, o cabeçote bem estruturado, o truquezinho é tu colocar o rodízio um pouco mais para dentro, porque principalmente nesse lado, porque você vai ter que colocar uma trava, um terminal para a cortina não cair. Então, se você deixar muita folga na lateral, colocar o terminal e colocar o rodízio muito na pontinha, o que vai acontecer? A cortina não vai até o final, ela vai ficar faltando um pedaço. Então, eu particularmente não gosto dessa forma porque fica faltando um pedaço de cortina, tá? Quando não é colocada a entretela, que tem gente que não coloca, né, a entretela na cortina, eu coloco em tudo, cortina, menos no forro e no blackout, né, mas na cortina em si eu coloco. Mesmo que você deixe o rodízio um pouco mais para dentro, a cortina fica bem estruturada, então não vai despencar aquela ponta, sabe? Quando eu falo um pouco, não é um exagero, né? Só com que ela cubra esse espaço, vamos dizer assim, né? Se você gosta de cortar o trilho maior, às vezes o teu cliente vai reclamar, vai achar que você deixou pouca folga, porque às vezes eu e o Evaldo a gente discute pelo seguinte, porque quando eu vou fazer uma venda, o que eu penso? Bom, eu que trabalho com cortina, eu sei que pra mim vai ser fácil, porque eu tô 15 anos fazendo isso, né? Tô na lida aqui, eu sei como faz, mas o meu cliente, ele é leigo no assunto. Então, para ele, às vezes, deixar uma cortina com pouco espaço vai dificultar muito na hora que ele for tirar isso e colocar novamente. Então, a gente sempre tem que pensar no cliente. Cortinas dentro de cortineiro, né, de gesso assim, é danado para fazer a instalação. Claro que existe, eu tô falando da prega macho, né? A Beth tá falando 2 centímetros. 2 centímetros, na minha opinião, ainda dá para aceitar. Mais que isso, eu acho realmente que fica um espaço muito grande. Eu gosto de trabalhar no máximo 1,5 centímetros. Mas se fazer esse truquezinho do rodízio, Beth, é tranquilo, dá para fazer, tá? Porque daí facilita também na hora do cliente colocar. Outra coisa, e até gostaria que quem vende mais o Wave comentasse isso, e quando a gente coloca fita na cortina, tem gente, quando é rodízio não, você vai ter que fazer aquele processo de ir lá e colocar, né? Mas tem gente que eu já vi, e por isso que eu tô pedindo até a participação de vocês, que deixam o botão lá colocado no trilho, colocam o botão e depois só apertam, né, o botão, deixam o rodízio lá com a cordinha já colocada no trilho, depois apertam o botão aqui embaixo. Não sei se vocês costumam fazer isso. O Valdo odeia botar a cortina de Wave em cortineiro, porque realmente ele é um pouquinho mais chato de colocar, né? E principalmente pensando no cliente. Então eu sei que tem alguns truques, tá? Acho que esse do botão é bem usado,
Quem faz o wave aí, se puder me responder, quem faz com mais frequência, né? Porque eu já deixei bem claro que eu sou apaixonada pela prega macho, então a prega macho até nisso eu acho que ajuda bastante, assim, né? Facilita na hora da gente colocar. Mas eu já me falaram, já me disseram que se a gente fizer dessa forma o wave fica bem mais fácil para colocar dentro do cortineiro, tá? Outro ponto que eu acho muito, muito, muito importante, tá? Quando a gente vai tirar a medida, claro que a gente não sabe. Agora deixa eu só ler esse comentário antes de passar pro outro. Meu marido também odeia, trabalho direto com wave e não deixa o botão no varão, trilho prego direto na cortina. Trabalho direto com wave e não deixa o botão no varão. O trilho prego direto. O rodízio, você diz, prega direto na cortina, é isso? Não entendi ali. Eu gosto dessa, como eu disse, dessa troca de informações, até para poder, de repente, o que vocês falam aí também é uma forma de ajudar quem outra pessoa que está assistindo. A fita. E não deixa o botão no varão. A fita você coloca direto, eu corto o trilho bem rente, solto depois o parafuso da presilha para soltar o trilho, fica perfeito. Sabe, Jerusa, que eu faço às vezes uma briga com o Valdo por causa disso, porque assim, claro, é o que eu falo, a gente que trabalha com isso é bom, a gente sabe que isso é fácil de fazer. Mas nessa de ficar soltando presilha e colocando, o que pode acontecer, principalmente se o gesso não for bem feito, né? Pode acontecer do quê? De você forçar a instalação, mesmo que você coloque a bucha correta e bababá, tudo que tem que colocar no gesso, mas esse processo, principalmente se o cliente é aquela neurótica que lava muita cortina, né? Tem dois tipos de cliente, aquela que esquece de lavar e tem aquela que é neurótica que lava quase que cada 2 meses está lavando cortina. Então eu só me preocupo com isso, né? Eu vou dizendo que sempre sobra para ele, sobra mesmo, eu sou bem chata com umas coisas. E principalmente isso, porque eu penso que talvez para o cliente isso vai dificultar, a questão de ficar tirando. Lógico, tem a travinha, né? É fácil de puxar, mas tudo depende de tamanho, né? Mas concordo, tá? Quando fica esticadinha fica o trilho inteiro, fica perfeito, realmente, tá? Eu concordo contigo, Jerusa. Eu só me preocupo assim um pouquinho nessa questão. Eu na wave não deixo apertar o último parafuso do trilho, abaixo ele um pouco, depois aperto o parafuso. Sim, na hora da gente instalar, sim, mas de cada vez que o cliente vai lavar, aí a gente precisa passar essa informação para ele, sabe? Jaque, Jaque é das minhas. Eu evito realmente de oferecer o wave no cortineiro, tá? A Aninete, não é que eu não gosto da wave, eu até já falei, eu sou apaixonada na prega macho por conta do alinhamento, mas eu acho que o wave sim tem os seus pontos positivos, tá? Questão de abertura num tubo deslizante, eu acho muito bom. No trilho, desde que ele é parafusado no teto, mas que não tenha o cortineiro, tá? Apesar de eu não gostar muito do trilho aparente, mas tem situações que a gente faz. E se prega o trilho único, por exemplo, num teto branquinho, ele fica bem discretinho e fica bem bonito, tá? Também dá pra fazer. Mas eu penso que o trilho ele é feito para ficar dentro do cortineiro. Eu acho que trilho aparente, na minha opinião, ele não tem acabamento, sabe? Então, gosto da wave pela praticidade, mas talvez porque eu gosto de cortinas mais encorpadas e a wave é mais leve, né? Isso não é questão mesmo de gosto, né? Assim como cada um gosta de um cheiro, cada um gosta de uma cor, cada um gosta de um modelo. Então não existe certo e errado, né? Existe e outra, né? Cada ambiente às vezes se encaixa para um modelo de cortina, né? Isso também é bem importante, tá? Por exemplo, quando é um espaço grande, uma área gourmet, né? Uma área de festa, como tem gente que chama. Se a gente oferecer uma prega macho, se o cliente não tem aquelas portas que abre todas assim, se a gente oferecer uma prega macho, o que acontece? Ela, quando o cliente recolhe, se ele vai ter bastante acesso nesse espaço, quando ele vai recolher, não vai ficar bonito. Tu consegue puxar para o lado, ela faz aquele efeito parecido com o wave, mas igual o wave não tem outra. O wave recolhe
bem certinho nas ondas e acaba não dando volume. Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, sabe? Ter essa troca de informações com o cliente para definir o modelo também da cortina. Comecei a falar de medida, já tô falando de modelo, ó, tá? Então, com entretela, quanto abaixo do limite sobre prega americana, fala um pouquinho sobre, uso muito. Sim, Laura, depois a gente vai comentar sobre isso, tá? Sobre a prega americana mais no finalzinho, se dá tempo. Senão eu acabo perdendo o foco aqui da parte das medidas, né? Que hoje a nossa live é sobre as medidas. Eu já tô perdendo foco aqui, tá? Pode deixar. Essas perguntinhas, Laura, sabe o interessante? Às vezes deixar lá na plataforma do aluno, que daí eu consigo te responder direcionado, sabe? Porque às vezes tu faz a pergunta que depois eu acabo esquecendo, tá bom? Mas eu vou te responder, tá? Ou me manda lá depois no meu direct que eu te respondo, tá? Medidas com desnível, gente, é outro problema, né? Vamos falar tudo sobre medidas hoje, tá? Quando tem desnível no piso, como que vocês fazem? Outro ponto que eu tava deixando para trás. Claro, né? A gente sabe que não é regra isso que eu vou falar agora, mas se você tiver condições de comprar uma trena laser, isso ajuda bastante quando é medida dentro de cortineiro, tá? Bastante. Porque daí você coloca a trena no chão, ela vai direto lá em cima, então facilita, tá? Mas nós ficamos anos sem trena laser. Primeiro porque o Valdo é assim, mão de vaca, e não queria comprar. Aí eu peguei e dei uma de presente para ele, porque ele passava um trabalhão desgraçado para medir as cortinas com o pé direito alto, botava a trena caía na cabeça dele. Passava até vergonha na casa dos clientes. Aí um dia eu pensei, eu não sei se era aniversário, dia dos pais, peguei e dei não sei o que era, peguei e comprei uma trena laser e entreguei para ele, porque ele é muito cabeça dura. Então, enfim, a trena laser é bem boa pra gente fazer medidas dentro do cortineiro, por conta de ser no teto, né? Quando tem desnível, o que eu costumo fazer? Eu já peguei bastante casa com desnível, né? Quem nunca pegou? Né? A gente que faz isso, coitado do Valdo. O Valdo, nada de se pronunciar isso, senão o pessoal vai ficar com dó de ti. E não é bem assim não, tá? Outro dia eu vou fazer uma live só pra contar os podres dele, vocês vão me dar razão. Quando tem desnível, o que acontece, né? Eu já peguei casa com muito desnível e eu tenho certeza que vocês também já pegaram isso. Tá? Casa com desnível. E para quem é perfeccionista, isso é um problema gigante, tá? Então, o que eu costumo fazer, né? Repito, eu uso muita prega macho, tá? Então, facilita um pouco por conta do modelo que eu ofereço, né? Às vezes ela tem 2 centímetros, 1,5 centímetro de diferença de um lado ao outro. O que eu faço? Eu peço pro Valdo, quem faz as medidas é o Valdo, tá? Daí quando dá errado ele escuta mesmo, né? Principalmente se ele não faz essa medida bem correta. Tá, eu tô lá com uma janela, uma porta de 3 metros de largura. Se ele fizer uma medida só, uma única, pode ser que um lado tá mais comprido, mais alto, tá torto. O que vai acontecer? Eu vou montar a cortina, eu vou chegar na casa do cliente e vai dar errado. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer a medida e ser muito criterioso nisso, porque já não é fácil a gente fazer, vamos dizer um exemplo de 3 metros, né? 3 metros de vão, tá? Se você usar, vamos fazer uma conta bem rápida, tá? Vamos pensar que é 3 metros. Se você usar uma regra de 3,5, você vai ter 10,5 de tecido, tá? Então, tu fazer isso ficar alinhado, 10,5 metros de tecido, não é tarefa para qualquer um, né? É difícil, a gente sabe que é. E se a medida não vier correta do cliente, piorou. Às vezes tem pressa de fazer as coisas, não adianta, tá? Porque a gente acaba tendo retrabalho, principalmente nessas barras todas elaboradas, sabe? Quanto deve custar uma trena dessa?
Eu posso ver para vocês amanhã, tá? Mas não é algo caro, é um investimento, gente. Vocês têm que pensar assim, ó, tudo que é para favorecer a gente, o trabalho da gente, não é gasto, é ganho, é investimento, tá? Porque você ganha no tempo, você ganha na praticidade, tá? Mas não é caro não, tá? Existem várias marcas, você não precisa pegar mais top. Sendo uma trena laser que pode ser pequena, enfim, tá? Mas a gente pode dar uma olhadinha amanhã pra ti. Se tu pesquisar lá no Mercado Livre, qualquer loja, tu consegue comprar pela internet, tá? Então, o que eu costumo fazer? Vamos dizer, né, nessa medida de 3 metros, né, tem uma diferença lá, sei lá, de um lado ao outro, sei lá, 2 centímetros. O que eu peço pro Valdo fazer? Valdo, vai medindo de tanto em tanto, sei lá, coloca, e por isso que é bom a trena laser, tá? Aí a gente coloca, ele começa assim, lado esquerdo, e isso vem anotadinho lá na planilha. Lado esquerdo, vamos dizer, ele começa, sei lá, 2,85. Aí ele vai mais um pedacinho, sabe? Sei lá, mais uns 50 centímetros, ele vai indo. Então, quer dizer, ele vai medindo tantinho por tantinho. E quando eu vou montar a cortina, vou fazer uma barra com debrum. Eu corto ela respeitando esse desnível que o Valdo mediu. Qualquer modelo de barra, a regra eu vou aplicar em cima daquele desnível. Aí eu vou indo, vou afunilando, vou acertando. Por que fica bem certinho? Porque a gente faz isso e ainda quando a gente tem no trilho, ainda a gente tem a vantagem ainda se tiver ainda encostar, às vezes, ou ficar um pouquinho mais perto do chão, ou um pouquinho mais alto, a gente ainda tem aquelas manhas que dá para dar uma mexidinha no rodízio, tá? Quando é trilho, tá? Dentro do cortineiro, tá? Quando não é, aí não fica bonito, tá? No tubo deslizante realmente a gente passa trabalho. Então, a medida, ela é muito importante para o resultado tu ter um resultado positivo, tá? É principal, tá? Outra coisa que a gente precisa analisar, tudo falando sobre medidas, tá? O que a gente precisa analisar? Abertura de porta, de janela. É abertura central ou abertura lateral? Como que teu cliente vai abrir essa cortina? Por um lado só ou abertura central, do meio para os lados? Então isso também é importante na hora lá de você tirar a medida, analisar esses pontos, tá? Uma vez eu fiz uma cortina para uma cliente e eu falei para ela assim, olha, se fosse porta grande, tá? E acho grande, devia ter o quê? Uns 2,40, eu acho, 2,60 no máximo. Mas a porta abria, daquela porta que abre tanto para um lado quanto para o outro, sabe? E eu falei para ela, vamos fazer uma folha só inteira? Daí ela falou, por que, Preta? Eu disse, que sentido tem se a tua porta, tu vai sempre recolher para um lado, por que eu vou dividir essa cortina no meio? Não tinha espaço de um lado no cortineiro, então se eu dividisse no meio, quando recolhesse a cortina, abrisse a cortina, esse tecido aqui, ó, que não tinha folga além da porta, tá? O cortineiro começava zerado, sabe aqueles vidros que começam bem no canto da parede? Então, sempre que ela fosse abrir essa janela, essa porta, se eu fizesse a abertura assim, ia ficar aquela cortina, aquele tecido aqui e voando, né? Voando. Até porque é uma casa de 2 andares. 2 não, 3. Aí ela, não, Preta, cortina inteira fica feio. Eu falei, tudo bem, né? Eu só dei uma dica, você faz do jeito que você achar melhor, mas na prática, o que vai acontecer? Eu vou dividir a cortina no meio, ok? Mas quando você abrir essa porta desse quarto, você vai pegar essa cortina e vai recolher toda pra cá. Mas ela não me ouviu, fiz as cortinas divididas, mesmo sabendo, né, que não ia ficar do jeito que eu imaginei, né, que eu falei. Mas o cliente tem razão, nem sempre tem razão, mas às vezes a gente, né, a nossa obrigação é passar a dica, mas o cliente, se ele disser que quer, mesmo sabendo dos prós e contras, a gente tem que fazer a vontade dele.
Aí fui um dia lá, o que aconteceu? A cortina toda recolhida para um lado só. Aí eu não perdi, né? Eu falei, tá, por que você pediu para me dividir se a tua cortina tá toda recolhida? Ela falou, verdade, Preta, eu devia ter feito inteira. Então isso também é um ponto bem importante, tá? Analisar a abertura das janelas ou das portas, principalmente quando não tem folga na lateral. Às vezes a porta abre tanto para de um lado quanto para o outro, só que tem bastante folga nos lados. Então, se o teu cliente quiser realmente dividir no meio, até por facilitar para lavar, não ficar tão pesada e tal, pode fazer, tá? Só que daí, quando ela abrir essa porta, essa janela, ela vai ter aquela folga de parede para deixar a cortina e essa sobra não vai ficar no vidro. Então tem que analisar muito isso. Por isso que é tão importante o que eu já falei, né, em outras vezes, é tão importante essa troca de informações quando a gente vai fazer a venda de uma cortina, tá? Muito importante isso. Ou quando a gente vai, enfim, quando a mesma teu cliente, para quem é só costura em casa, quem só tem um ateliê em casa, quando ele traz o tecido, perguntar para ele, né, se a cortina dele, se a janela abre, se a cortina vai ser inteira ou vai ser dividida, tá? Isso é bem importante. Outra pergunta, tá? Outra pergunta. Quanto que a gente deve passar? Eu tenho lá uma janela, tá? De 2 metros de largura, 1,5 metro de largura. Quanto que eu devo passar nas laterais? Quanto que eu devo fazer na altura? O que eu aconselho? Claro que existe a gente precisa entender o ambiente primeiro, né? Mas o que eu gosto muito de analisar, tá? Se puder, tá? Fazer a parede toda, se não for uma parede gigante, se aquela parede tá livre, eu sempre indico parede toda. Eu acho perfeito, eu acho que fica leve, mesmo que a parede é toda parede toda de cima, por favor, nunca façam parede toda sem colocar até em cima, daí dá a impressão que você cortou o pedaço da parede ou faltou um pedaço, né? Então, essa regra tem que ter, parede toda sempre do teto, tá? Fica muito feio fazer parede toda e não fazer até em cima, tá? Então, isso é algo que eu cuido bastante, tá? Se vocês quiserem ir comentando sobre isso, podem falar da maneira que vocês trabalham, tá? Mas eu gosto sempre de analisar isso, tá? De fazer parede toda mais do teto, tá? Tô falando num caso que não tem cortineiro, né? Que a gente tem que estar usando tubo deslizante, por exemplo, né? Preta, e quanto que eu coloco pra cima da janela? Também é algo que eu trabalho com vários arquitetos, tá? Vários. E eu respeito a opinião de todos, né? Quando a gente é contratada para fazer um trabalho, é algo que a gente precisa respeitar. Se a janela é muito estreita, de repente a janela é muito estreita e a casa é muito alta, vai ficar feio também você fazer muito pequeno e fazer isso lá do teto, tá? Tem um monte de pontos que a gente precisa analisar, tá? Claro que quanto mais alta a cortina, mais imponência ela vai dar, mais alinhada ela vai ficar, sabe? Senão fica aquela impressão de achatado, sabe? Mas existem várias situações que a gente precisa analisar, tá? Mas não digo pior das hipóteses, né? Mas vamos dizer assim, que o mínimo que a gente precisa fazer, tá? O mínimo que eu acho, né? Não existe regra, porque cada ambiente que você vai atender, que você vai colocar cortina, é diferente, tá? Mas eu gosto de pelo menos 20 centímetros cada lado, tá? O mínimo do mínimo do mínimo do mínimo 15, tá? Mas quanto maior, principalmente quando o cliente gosta de cortina com chale. Não tem como você fazer um chale bonito numa janela, numa porta minúscula,
Então isso também tem que ser analisado, tá? Mas no mínimo 20 centímetros pro lado, tá? A altura tem que ser analisado, tá? Mas assim, não faça nada achatado, tá? No mínimo, tá? Final de porta ou janela, a parte de cima, eu sempre no mínimo, aqui em cima, entre o teto e a janela, se o cliente não quer fazer do teto ou porque não fica feio, no mínimo metade disso, tá? Para baixo jamais, tá? Tem um monte de pontos que precisa observar, sim. Curta, nossa, eu vou falar uma coisa para vocês que para mim, cortina curta, olha, só quando tem móvel embaixo, tá? E se eu puder, eu nem coloco, eu coloco uma persiana. Eu particularmente não gosto de cortina curta, em hipótese nenhuma, assim. Mas, como eu falei, às vezes a gente precisa entender o cliente, respeitar a vontade dele, né? Tem algumas coisas que a gente precisa, nem sempre a gente consegue convencer o cliente do que a gente quer. Claro que a gente precisa, o importante é passar para ele todos os prós e contras, né? Cortina curta, tem que cuidar, questão de largura. Estamos falando de medidas de uma forma geral, né? Tô falando até de medidas de outras coisas, já tô pulando, mas só para aproveitar o embalo aqui, para mim não fugir dessa informação. Outra coisa que eu acho que tem que ser olhado, tá? Eu não sei se vai me fugir a palavra, eu quero que vocês me ajudem. Eu vou falar num modo bem, porque me fugiu a palavra agora. Sabe quando a gente tem uma janela que embaixo tem um pedacinho bem pequenininho, não é parapeito aquilo, né? Nossa, me fugiu o nome. Bem pequeno, assim, de tijolo, assim, não é, o vidro não é até embaixo, sabe? Que uns fazem com 40, outros fazem com 50, me fugiu a palavra. Se alguém me lembrar aí, pode colocar aí pra mim falar. O que eu costumo falar? Jamais fazer mais alto que aquilo, a barra, porque eu acho que fica feio de fora, tá? Então essa medida tem que ser feita também. Vocês sabem do que eu tô falando? Me ajudem aí. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Caraca, como é que é o nome daquilo? Quando a gente faz a cortina, né? O vidro não é até embaixo, mas também não é alto, não é uma janela assim que fica... que embaixo da janela é grande, ele é pequenininho assim do chão. Vocês estão entendendo, né? Depois da live eu vou lembrar do nome que é isso aí. Ô Dani, a Dani, minha filha, tava ali e acho que já saiu, senão eu ia pedir pra ela o nome. A frontal, não sei se é esse nome, mas enfim, vocês entenderam, né? Então, gente, quando vocês for fazer uma medida, lembram sempre de medir isso dali, tá? Porque é muito feio a gente olhar de fora. É um muro pequenininho, né, Nayá? Isso aí. Parapeito? Pode ser que sim. Parapeitinho, né? Porque é bem pequenininho. Tipo guarda-corpo, isso mesmo, mas é bem pequenininho. Aquele que tem geralmente tem de 40, 35, então tem que analisar isso dali, tá? Fica muito feio fazer com que a barra fica mais alta do que aquilo, olhando de fora daí, né? Pensando, tá? Então isso também é um ponto que vocês têm que lembrar na hora de medir. Falando, já que a gente tá falando de medida, eu acho que é um ponto que tem que ser analisado também. Cortina curta. Você vai fazer uma cortina curtinha, aí você vai querer fazer uma barra alta, também vai ficar feio, tem que ser proporcional, né? E principalmente se passou só um pouquinho da janela, se você fizer uma barra meia larga aqui, vai ficar feio, tá? Uma outra dica, eu não gosto muito de fazer, tá? Mas de repente seria uma opção. O cliente quer uma cortina com uma barra bem bonita, que daí fazer barra toma dupla, toma simples, com aquela parte de baixo pequenininha, eu também não gosto. Eu acho que fica feio. Aquilo ali tem que ficar um pouco mais alto, no mínimo de 40, tá? Aquela parte de baixo, tá? Dali pra cima que vai os detalhes, tá? Vamos dizer que lá tem um parapeito frontal, enfim, tudo que vocês falaram ali, pequenininho, de 20 centímetros.
mas a cliente quer fazer algo maior, tá? A cortina da frente para ficar mais bonito e mais imponente. Então a dica que a gente pode dar é o seguinte: fazer o forro, apesar de eu não gostar muito porque acaba dando duas sombras, né? Mas fazer o forro com a barra menor, que não dá para ver de fora, e a cortina na frente fazer a barra mais alta. Não é a melhor opção, mas também ajuda se às vezes o cliente quer uma barra mais larga e tem aquele parapeito pequenininho, tá? Tu tá boa. Eu juro, Ana Lúcia, que eu vou buscar. Eu vou pedir pra Dani como é que é o nome daquilo. A Dani saiu da live já, mas senão eu ia perguntar, né? Geralmente arquitetos têm esse nome, sabe? Mas a maioria eu acho que entendeu, mas eu vou colocar pra ti, tá? Se eu esquecer, tu me cobra amanhã, tá bom? Já vou a medida certa do chale. Bom, já que estamos falando em medida, eu vou falar bem rapidinho sobre isso aí então, Beth. Também é muito variável, tá? Vai depender do modelo que você vai fazer, a forma que é a abertura, enfim, muito pequenininho fica feio, tá? Então, pelo menos um chale para ficar bonito, dependendo da amarração, tem que ter 1,20 m de largura em cima, tá? Então, isso é um ponto também até pra gente fazer uma live só sobre isso, tá? Bem interessante. Se fosse um rodapé de 30 centímetros, uma janela queria ser porta, mas a janela... A Laura, adoro os comentários de vocês, uma janela queria ser porta. Uma dor... sim. Sim, mas eu vou colocar, tá? Vou colocar, porque eu sei, às vezes a gente não consegue visualizar, né? Às vezes nunca viu ou nunca prestou atenção, né? Mas é interessante, é um ponto bem interessante, tá? A gente sempre prestar atenção nisso, tá? Então vocês entenderam ali? A questão de medidas, né? Não existe uma regra bem definida, mas a regra é a gente que faz pensando no que vai ficar mais bonito. Aí tu, quando chega na casa do cliente, tu imagina assim... faz um raio-x, né? Lembra do que a gente falou ontem na aula? Um raio-x, tem que fazer esse raio-x para daí poder analisar todos esses pontos. E daí sim, por que é importante fazer esse raio-x? Desde a hora de medir, porque é um conjunto. Para o resultado lá no final ficar bom, é um conjunto, tá? E a medida é um ponto muito importante. Ser bainha no forro de 1 centímetro, é certo? Ô Gisele, deixa eu falar. Eu fui na Casa Cor lá do Paraná e tinha uma cortina, eles falam barra lenço. Acho que é isso. Eu ouvi alguém me falar um dia, não sei se me corrijam se eu estiver errada aí, tá? Mas eu ouvi, eu não lembro se foi uma arquiteta que eu seguia, eu escutei há muito tempo atrás falar que o modelo dessa barra, que é aquela barrinha bem estreitinha, é barra lenço. Me corrijam se eu estiver errado. Eu não gosto, tá? Mas, né? É muito variável isso, tá? Eu imagino que talvez de região para região também muda bastante, né? Eu, como gosto de barra larga, eu sempre vou optar por barra larga. Eu acho que a barra de uma cortina é o acabamento dela, sabe? Eu tenho a impressão que cortina, a questão de não dar sombra também, ou tu faz da mesma largura, que eu particularmente gosto mais, porque eu acho que até o forro tem que ter o caimento, tá? Eu acho muito bonito, mas isso é um gosto meu, né? Mas, se o teu cliente gosta dessa barra lenço, vai depender muito, como eu disse, da opinião, do gosto, né? Para isso eu creio que não tem regra, né? Vai depender do... E claro, por exemplo, se é uma janela que o forro fica lá embaixo, lá atrás, que não dá para ver, enfim, tem N fatores, né? N coisas que tu pode analisar. Mas, lógico, se tu faz ela fininha, não vai dar sombra mesmo. Quando pedem cortina curta, eu falo, vamos fazer uma longa. Mas Celeste, tu sabe, essa frase é minha, tá? Tô brincando, eu também falo. Eu faço essa proposta pra você. Eu falo assim, gente, o preço vocês vão pagar o mesmo. Então, vamos fazer longa? Se tu não gostar, me comprometo de cortar. Eu falo sempre isso. Eu prefiro fazer isso do que fazer uma cortina curta, tá? Acho que a cortina curta não tem encanto nenhum, tá? Pra ambiente nenhum. Mas também
Eu não sei se muda de região para região ou não, mas, né, eu particularmente não gosto. Meu Deus, já é 15 para as 9, gente, como passou voando hoje. Nossa! Outro ponto que eu queria falar com vocês e trocar ideia com vocês do seguinte. Como que vocês fazem? Eu vou fazer a pergunta e vou esperar vocês responderem, só para ver se é a mesma que a minha. Como que vocês fazem? Vocês imaginam um ambiente que a janela, o cliente quer a parede toda e a janela ou a porta não é no centro. Como é que vocês fazem essa medida? Tá? Eu gostaria de saber a opinião de vocês só para ver se eu tenho, lógico, a minha opinião aqui. Eu também posso falar a minha e depois vocês falam também, né? Que dá a impressão que... eu não gosto, então, de... se a parede, se a porta ou a janela tá fora do centro e eu simplesmente dividir esse espaço no meio, o centro da cortina vai ficar fora do centro da janela ou da porta. Então, vocês imaginam tu abrir a cortina aqui e procurar o centro da porta ou da janela aqui. Se um fica aqui e outro aqui. Então, o que eu faço? Indiferente se for wave ou se for prega macho. Eu já fiz muitas e fica muito bom, tá? Também a questão de opinião mas eu gosto, tá? Eu nunca faço cortina com abertura fora do centro da janela. Então, vamos usar um exemplo. A parede tem 3,20 metros. Lá do começo tem, vou fazer uma conta de eu não sei fazer de cabeça, daí não dá, né? 3,20 metros. Vamos dizer que lá da parede, a cliente quer a parede toda. Lá do final, eu faço até no meio da janela e da janela até no final da outra parede. Preta, mas daí abertura lateral, mas e se não dá? Né? Nesse caso, é boa ideia fazer abertura lateral. Mas se a janela, ela abre assim, e se o cliente quer abrir a cortina assim, então o que eu faço? E fica muito bom, tá? Eu faço lá do final até no meio da janela, daqui até aqui. Daí você vai dizer assim, tá, mas vai ficar feio porque a parede vai ficar estranho um lado maior que o outro. Eu te falo que eu já fiz, eu não acho feio, tá? Eu acho que fica bem bonito e a gente percebe essa diferença quando não tem a cortina, tá? Depois coloca a cortina, principalmente quando tem o chale, tu consegue colocar de repente nesse lado maior o chale, que ele vai ficar lá trancadinho e fica muito bom, tá? Eu sei que cada um às vezes faz de alguma forma diferente, né? E são N situações que a gente precisa analisar, tá? Mas é uma forma que eu gosto bastante de fazer e funciona muito bem. Deixa eu até puxar aqui para ver a resposta de vocês. Eu também sempre dou faço abertura central. Se não tiver móvel no lugar, eu meço a parede toda. Centralizar pelo cortinado. Eu fiz sendo uma porta, ela ficava no canto da parede. Faço a medida com a abertura onde está a porta. Isso aí, eu faria abertura lateral. Eu fiz a abertura bem próximo da porta que ficava no canto da parede. Muitas situações, sim. Eu particularmente não gosto, e vou falar uma coisa pra vocês, que vocês não contam pra ninguém, tá? Eu tenho, olha, sabe o ditado Casa Ferreira, Espeto e Pau? Então, no meu quarto, olha que vergonha que eu vou falar pra vocês, tá? Mas eu vou falar. No meu quarto, a gente colocou a cortina primeiro e depois o cara foi lá colocar o ar e não tinha espaço pra colocar, eu já tava a cortina furada, não pensei no ar e depois ele foi lá colocar o ar e tinha que ser naquela parede. Aí a pessoa aqui com preguiça, né? Eu não vou mexer na cortina, eu vou deixar assim. A gente só pegou, puxou os tubos pra cá, né? Porque dava, não precisou furar de novo, não era muita diferença. Creio que uns 15 centímetros, talvez. Nossa, é horrível. Horrível. Quer ver se tu quer abrir a janela ligeiro? Tu abre a cortina, mas o centro da janela tá fora. É muito ruim. Então, por isso que eu acho que depois daquilo eu comecei a fazer diferente. E fica muito bom, tá? Fazer da forma que eu disse. Fazer a abertura sempre no centro da janela, tá?
caso o cliente queira fazer parede toda, tá? E quando tem porta no canto da parede e janela depois, divide em 3, também é... A Nayá. O Nayá nunca ouviu falar desse ditado, caso de ferreiro, espeto e pau? O melhor, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, esse é o melhor, né? Não, é preguiça mesmo, tá? Mas é ruim, por isso que eu tô falando pra vocês. Tá, Gislane, eu também faço isso, tá? Depende muito, assim, repito, né? De novo, aí vem a questão da conversa com o cliente. Como que tu abre essa porta? Tu usa bastante? Ou como que tu vai... enfim, tu precisa saber do teu cliente como que ele usa isso no dia a dia. Sempre pensando nisso, né? No prático. Então, eu já fiz sim com três divisões, tá? Para ele, quando quiser só abrir a porta, ou já fiz da forma que eu falei, né? O cliente, eu quero esconder essa porta, eu nunca vou usar essa porta. Então, eu faço uma assim, e de lá do canto até aqui, no meio da janela, e daqui até aqui. Mais 3 fica bem bom também, tá? Então, tudo isso vai depender da tua conversa. Pede ajuda para a arquiteta. Ô Dani, vou te mandar uma mensagem pra... Tá? Então, assim, gente, existe várias situações e, assim, pra gente falar muita informação, né? E vou falar uma coisa que é a mais pura realidade, né? Pra gente que trabalha com cortina sob medida, por isso que é tão importante essas informações, né? O cliente já chama a gente, a pessoa já chama a gente justamente para isso, para dar ideia, para dizer o que fica melhor, porque ele, como leigo no assunto, ele precisa muito, ele espera a gente dar a ideia. Então, por isso que é tão importante a gente, sabe quando eu já falei essa frase várias vezes, o esmigalhar informações é nesse sentido, tá? Porque sempre vocês vão encontrar situações diferentes, nunca vai ter uma regra. A regra é, primeiro, ser prático, ser funcional, porque às vezes a gente sonha com uma cortina linda e maravilhosa, mas não é prática, não é funcional. Não vai ser legal tu colocar aquele modelo, ou aquele chale, ou aquele... Por mais que o teu cliente às vezes está criando uma ideia. Eu semana passada atendi uma casa, fechei hoje com eles, e sabe por que eu fechei? Eu ouvi isso da pessoa, hoje ele me ligou e eu poderia simplesmente dizer para ele, olha, ele queria muito colocar um chale desse tecido aberto, esse arrastão. Eu analisei a forma, o cortineiro era muito rente, a história que eu falei da abertura lateral da porta, ela queria colocar 2 chales retos assim. E eu falei para ela, não tem condições de colocar 2 chales retos, porque esse chale aqui vai ficar feio, você ficar abrindo todo dia. Ela tinha que abrir a cortina para cá. E como que o chale fica bonito desde que a porta fosse assim, aberta no meio. Então, eu fechei com o cliente pela minha sinceridade, porque eu simplesmente podia pegar e passar o orçamento. Ele ia fechar, ele nem questionou, mas ele falou assim, eu vou fechar contigo porque muitos pontos que a gente não parou para pensar, você esclareceu. Então, por isso é tão importante a gente ter esse conhecimento, tá? Isso, sempre pensar... A Gisele sempre pensa assim, faz um raio-x rápido assim quando vai, não sei se tô falando isso, não sei se tu tem loja física, se tu atende o teu cliente na casa dele, como é que é o teu trabalho, mas quando tu chega na casa do cliente, tu já faz um raio-x assim, já passa teu olho rapidão, já começa a analisar e começa a pensar em situações, começa a pensar várias coisas e pergunta, tu usa muito essa porta? Como é que tu costuma abrir? Como é que tu costuma, tem o hábito de abrir muito? Enfim, vai fazendo esse tipo de pergunta para tu poder passar para ele essa questão, né? De não adianta, às vezes o cliente cria uma imagem na cabeça dele, mas ele não para pensar nos pontos negativos. Então, muito importante sempre mostrar para a pessoa, para o teu cliente, enfim, os pontos positivos e negativos de tudo que vocês fizerem, tudo,
Porque dessa forma o cliente consegue abrir, se tu abrir esse leque para ele assim de informações, o cliente também vai entrar no teu mundo e vai começar, não, realmente tu tem razão, não adianta eu fazer isso porque não vai ficar bom, entende? Então isso é bem importante a gente fazer. Sim, tu é costureira de cortinas, mas daí geralmente o pessoal leva os tecidos para te fazer e já vem com a ideia pronta? Sempre pensar no bem do cliente, é isso mesmo, Beth, sempre, tá? E por mais que às vezes a gente tenha essa troca de informações, de querer perguntar um monte de coisa, às vezes acaba passando uma informação que a gente não deveria. Eu me cobro muito, assim, quando eu penso, caraca, não falei isso. Às vezes eu até mando mensagem, esqueci de falar isso, sabe? Porque a gente acaba às vezes pecando, eu acabo às vezes pecando, por mais que eu gosto de falar, eu acabo pecando. Tu faz para as lojas, mas geralmente daí já vem a ideia pronta, né? Que tem isso também, né? Às vezes o cliente já vem com a ideia pronta, enfim. Meu Deus, essa live hoje passou voando, gente. Nossa, quase 9 horas já. Creio que conseguiram tirar às vezes alguma dúvida, né? Ou esclarecer alguns pontos. Ou às vezes quem estava na dúvida de fazer de alguma forma, né? Às vezes fazia de uma forma e ficava pensando, será que o jeito que eu tô fazendo tá correto? Eu acho que serviu para isso, né? Essa nossa conversa. Parece uma coisa tão simples, né? Tirar a medida, mas é algo muito importante, tá? Muito importante para o resultado final ser positivo, tá? A medida, a gente trabalha sob medida, né? Então a medida tem que ser muito bem feita, tá, gente? Fiquei bem feliz. Hoje eu confesso para vocês que por conta do curso que a gente iniciou, essa é a primeira semana, né, de ter live na terça, aula na quarta e live na quinta. Hoje de manhã eu pensei, meu Deus, eu preciso pensar em algo para que seja interessante para quem vai me assistir, para mim ter assunto, né? Não quero ficar aqui que nem uma parada aqui sem interação de vocês, né? Mas quando eu pensei em tirar a medida, eu pensei, nossa, será que eu vou ter assunto para live? Eu acho que teria mais tempo pra gente ficar conversando, né? Isso mesmo. Ai, que bom que te ajudou, tá? Esse é o objetivo dessa página, tá? De a gente trocar ideias realmente e poder dar alguma dica, ó. A dica do piso desnivelado, ó, viu? É o que eu falo sempre. Às vezes o que a gente acha que é algo simples, às vezes a pessoa que tá assistindo é aquela dica que ela quer ouvir, né? Então por isso que é tão importante a gente falar de tudo, mesmo que a gente pense que não seja às vezes tão importante. Gente, eu juro que eu vou descobrir, não sei como, ó, 2 minutos de novo, o meu Instagram já tá avisando. Por mais que por mim eu ficava 1h15, 1h10, o meu Instagram vai cair daqui 2 minutos. Então ele, talvez é pra mim me policiar, né? Porque a pessoa fala demais que chega a secar a boca, né? Então, talvez é isso. Acho que até o Instagram já sabe que eu sou faladeira. Que bom, gente. Fico muito feliz que vocês estão gostando. Minhas alunas queridas, Clarice, Laura, Celeste, Anayá. Tô muito feliz com vocês. Ontem, assim, a nossa aula foi maravilhosa, né, gente? E tô bem feliz na semana. Já tô pensando na semana que vem, como vai ser a nossa aula, que, né, eu já tenho o assunto da aula, já tenho todo o cronograma, então isso tá sendo muito bom pra mim, tá? Tá sendo mágico isso pra mim. Então, gente, agradeço cada um de vocês, ó. O Valdo entrou pra falar mal de mim, né, Valdo? Ele fala de mim, mas olha, ele fica comigo o dia inteiro e fica assistindo minhas lives ainda, ó. Não tem nem vergonha de vir aqui falar mal de mim. Gente, obrigada, tá, gente? Obrigada a cada um de vocês que de novo tiraram um tempinho pra me ouvir. Terça-feira tem live de respostas, então assim, no final de semana, quem tiver dúvida, coloca lá na caixinha, que na terça eu venho aqui só pra responder, tá? Muito obrigada a cada um de vocês. O Valdo puxa saco. Nada, ele fala mal de mim, Nayá, mas ó, vocês estão vendo, ó, ele não vive longe de mim, ó.
Gente, um beijo, minhas queridas alunas, e beijo para vocês também que me acompanharam hoje. Beijo, não vou falar nome, senão eu vou esquecer de algumas. Foi muito bom ficar com vocês hoje, tá? Até terça-feira.